Eu trabalho muito em falar com as pessoas que nós estamos construindo a realidade. Nós somos coautores da realidade em que vivemos. Não só aqui em Curitiba, não só no Brasil, mas no mundo. Porque aquilo que nós pensamos, falamos e agimos, ele mexe com a estrutura da vida. Como que nós estamos mexendo? Se falamos em paz, em harmonia e não violência, você já percebeu a violência em você? Ou você acha que está nos outros? Por isso que eu cheguei aqui, vocês já tinham meditado, mas a culpa não foi, não tem culpa, porque são as circunstâncias da vida. Tive que fazer uma bagunça danada lá, foi uma beleza. Mas deu tudo certo. Até a mala eu perdi no aeroporto, não é legal? Eu estava tão atenta, eu trabalho com plena atenção, eu estava tão atenta que na hora que eu percebi, eu nunca perdi um voo, nunca, foi a primeira vez. Você não fica bem, perdi o voo, e agora o que eu faço? Vou para lá, não vou para lá? Fui até lá, não disseram que custava muito caro, é como se tivesse comprado 2 vezes a passagem, ou 3, sei lá. Aí eu voltei, falei, vou comprar noutra empresa, outra empresa tinha uma fila enorme, voltei para lá de novo, não, a fila está muito grande, não vai dar tempo de pegar o voo da outra empresa. Aí eu falei, não, mas eu vou tentar de novo. Aí larguei a mala na primeira empresa, mas não percebi. Estou numa fila, na hora que vão me atender, eu falo, nossa, a mala. E tinha uma senhora que é da Testemunha de Jeová, que ela estava me acompanhando pelo aeroporto, ela queria muito me dar o livrinho dela. Eu não estava aceitando. Eu conheci uma testemunha de Jeová muito querida no Japão. No Japão eu morei, uma época, num templo pertinho do Monte Fuji. Eu via só a pontinha do Monte Fuji, assim. E tinha uma senhora que era testemunha de Jeová e ela veio... Eu não tinha vizinhos, né? É área rural. Na frente desse templo tinha um campo de golfe, tinha um cemitério a uns 10 minutos de distância e tinha um vizinho que ficava a alguma certa distância morando num sítio, né? Era uma área rural. E, de repente, bate na minha porta uma senhora com uma criança. Ela me oferece uma revista em japonês, cuja capa é a Amazônia. Os nossos pássaros, tucanos, etc. Eu falei, por favor, entre, vamos tomar chá. Até que eu descobri que ela era testemunha de Jeová. Ficamos muito amigas. Embora ela queresse me converter, né? Porque é o caminho que ela encontrou. Mas é interessante, percebam que nós temos essa tendência. Se eu encontro alguma coisa que eu acho boa, eu gostaria que meus amigos e as pessoas que eu conheço partilhem. Eu não quero só para mim. Eu achei isso tão bom, é bom para mim, mas para os outros não, é só para mim. Eu achei interessante, e essa senhora estava lá com a revistinha dela, que eu nem olhei para a capa para não me envolver. E ela viu, quando ela viu que eu estava lá e que eu tinha perdido a mala, ela disse assim, vá correndo buscar a sua mala. Eu falei, não, por quê? Não, mas se fosse eu ia correndo buscar a mala. Eu falei, não. Se perdeu, perdeu. Se alguém roubou, roubou. Vai ficar com roupa de monge. É. Vai ter uma surpresa, né? Aí o que eu fiz, né? Eu fiquei na fila da outra empresa lá, até que me disseram que o voo que eles tinham era às 10 da noite. Eu falei, acho que vocês iam ficar meio desapontados, né? De eu chegar aqui à meia-noite. Todo mundo... Olha que coisa. Mas, enfim, deu tudo certo e consegui entrar no avião. E que eu me senti muito alegre de eu ter ficado muito tranquila, porque a vida nos apresenta situações assim adversas. E o que você faz? O coração dispara, fico aflito, brigo com a pessoa, podia brigar, né? Não, mas eu cheguei, o trânsito, vocês têm que me pôr no avião. Tem gente que faz isso. Fica bravo com o atendente ali, coitadinho, está lá trabalhando, né? Quando eu fui, eu falei para a moça, eu disse assim, escuta, estava escrito lá, que já está encerrado o voo, você acha que eu posso correr e pegar o voo? Ela falou assim, é melhor não ir. E por quê? Vocês não sabem como é que está o aeroporto? É tão bonito, parecia que cheguei nos Estados Unidos.
Sabe aquelas filas assim para passar a bagagem. Passa rapidinho, não tem nada especial. Mas uma multidão de pessoas, aquelas filas que fazem assim, 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 assim. Falei, não teria dado tempo. Por mais que eu tivesse saído mais cedo de casa, que tivesse encontrado um trânsito um pouco melhor do que aquele, eu fiquei pensando, por que será? Porque tem tudo causas, tem razões para que as coisas sejam como são. E às vezes nós não entendemos naquele momento. Eu só ficava pensando, por que será? Por que eu estou encontrando tantos obstáculos para chegar até aqui? O que será? Talvez fosse porque vocês precisavam fazer um pouco de zazen, de meditação com eles antes de eu chegar. Pode ser. Pode ser. E quando nós iniciamos práticas meditativas, e era onde eu queria chegar com vocês, no começo nós percebemos que a nossa mente é, como diz o Dalai Lama, incessante e luminosa. Pensa, 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 pula daqui para lá, tem. E, às vezes a gente ouve um som, e este som nos traz uma memória, ou nós criamos uma historinha a partir deste som. E é preciso conhecer o funcionamento deste maravilhoso computador de última geração que temos usado apenas para somar e subtrair. Quando tem infinitas outras capacidades que nós ignoramos. E porque não usamos, não ignoramos, ela atrofia. Não é assim tudo? Imagine, nós somos conexões neurais, né? Fazemos sinapses neurais. O tempo todo, para que a sinapse ocorra, precisa ter estímulo. Na hora que o estímulo para, a sinapse não acontece. Então não é a pessoa dizendo, não, eu tive experiências, né, eu fiz práticas meditativas, eu experiências extraordinárias. Falei, e daí? O que você faz com isso agora? Como você vive a sua vida? Quando alguma coisa não é como você gostaria que fosse, você é capaz de respirar e dizer, é assim como é? E assim como é, está perfeito? Porque se não pode ser de outro jeito, só pode ser deste jeito. E sendo deste jeito, eu vou fluir com o fluir do cosmos e da vida. Eu não luto contra. Eu trabalho muito em falar com as pessoas que nós estamos construindo a realidade. Nós somos coautores da realidade em que vivemos. Não só aqui em Curitiba, não só no Brasil, mas no mundo. Porque aquilo que nós pensamos, falamos e agimos, ele mexe com a estrutura da vida. Como que nós estamos mexendo? Se falamos em paz, em harmonia e não violência, você já percebeu a violência em você? Ou você acha que está nos outros? Nós falamos dos meninos do Estado Islâmico, né? Para mim são meninos. Eu olho para aqueles jovens homens lá, que muito aflitos, com muitas insatisfações. E no meio dessas insatisfações, tristezas, rancores, foram desenvolvendo que raivas, agressões. Quem não pensa como eu penso, eu preciso acabar. Será que nós não fazemos isso também? Se você não pensa como eu penso, se você não age como eu ajo, eu corto a sua cabeça, você não existe mais para mim. Eu apago você do meu Facebook. Fazemos isso, não fazemos? Estamos cortando as cabeças, estamos escolhendo. Este aqui é amigo, este é inimigo. E se eu quero cuidar e quero impor a minha vontade, a minha maneira de ser no mundo, para que todos sejam como eu, porque eu sou, afinal, eu preciso autenticar o tempo todo que a minha escolha é muito boa e correta. E quem for contra mim, foguinho nele, né? Uma sociedade que me incomoda. Por que ela me incomoda? Porque não houve adaptação. E eu sou o transformador do mundo, Shiva agora. Viraram todos chivinhas, né? Então vão transformar o mundo. E virou moda vocês meninos todos bonitinhos de barbinha. Estou olhando as barbinhas e já fico imaginando. Olha que medo. Você é terrorista. Agora é assim, a gente fica olhando e fala, será que vai ser aqui? Pode ser. Uma senhora, eu fui
uma senhora que eu estava, uma terapeuta que eu estava fazendo um grupo também com ela, e ela me disse assim, monja, o que que a gente faz? A gente tem medo, a gente fica ouvindo essas histórias, pode acontecer em qualquer lugar, eu ando muito de metrô, imaginou no metrô, se tiver um terrorista? Eu falei, o que que você vai fazer? Vamos lá, você está no vagão do metrô, você vê um cara, assim, de malhazinha na cabeça, bigode e barba, coçando o olho. Você vai falar, eu acho que ele é terrorista. O que que você vai fazer? Você desce na primeira estação, no primeiro lugar que ele parar e chama a polícia, né? Se você ficar com muito medo, nos vagões de trem tem aquela coisa que faz parar e vai ter um acidente gravíssimo. Ou você apenas pode respirar e pensar, talvez seja a última inspiração da minha vida. Que gostoso que ainda consigo. Ah. E quando for morrer, morre, né? Se tem coisas que você não pode fazer nada a respeito, você pode pensar, posso fazer? Eu vou grudar nele. Vou pegar ele. O que que você vai fazer? Uma senhora de certa idade, né? Então a gente tem que ver os nossos limites. Mas não significa que a gente não vai pensar na possibilidade disto terminar. Esses dias eu tive uma experiência interessante que nós falamos sobre isso muito, tem tantos livros de autoajuda falando coisas semelhantes, né? Aquilo que você pensa pode acontecer. Então, cuidado como você pensa essa realidade. E eu estava fazendo uma atividade física na minha casa com a minha filha, e os cachorros começam a entrar no meio, lamber, a minha filha fica muito brava. Ela acha que cachorro atrapalha. E então eu falei, bom, então vamos tirar o cachorro daqui. Eles estavam chorando, né, porque ficam presos, e pôr num outro quintal que era mais na frente. E ela disse assim, não vai adiantar nada, porque eles vão ficar lá latindo na porta, eles vão quebrar a porta, vai atrapalhar tudo, né? E eu falei para ela, vamos pensar que os cachorros vão ficar felizes no jardim da frente? Vamos pensar que os carros passando é muito divertido e que os cachorros não vão latir não chegar na porta. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram quietos. Eu falei, olha, é mágica, não é? Tem certas coisas mágicas. Eu não falei dizendo eu sou toda poderosa, eu consigo, eu controlo os cães, eu só vou pensar que os cães vão ficar quietos, eles ficam, né? A gente gostaria que fosse assim, né? Mas por alguma razão de não ter intenção, isso que o Zen trabalha muito, né, o budismo em geral, a ação sem intenção, é a ação não ação. Eu não fiquei pensando, eu vou conseguir, vou provar para minha filha que eu sou o máximo, né? Nada disso, eu apenas falei, vamos pensar que o cachorro está feliz lá, e fiquei pensando, meu jardim é tão gostoso, tem tanto cheirinho, né? Eles ficaram quietos. Nós podemos fazer isso. Mas se você achar que você tem poderes extrasensoriais, que você é melhor do que os outros, porque você tem superpoderes, você acaba de perder qualquer possibilidade de sucesso. A vida é uma coisa extraordinária. A mente, ela é maravilhosa. Mas nós temos que conhecê-la para poder usar melhor. Eu tenho um bisneto agora, uma delícia, tem 2 anos. O bebê nasceu em casa. E no dia do parto, a minha neta quis ter o neném em casa. A casa era o templo, porque a casa dela era pequena, queria banheira, enfim, várias causas e condições. Não nasceu na banheira, veio nascer no quarto. O companheiro dela sentou, ela ficou sentada no meio das perninhas dele, e eu estava com o pé quebrado, que é o que mantém o joelho também meio defeituoso, e numa cadeira de rodas. E a minha cadeira de rodas só chegava até a porta do quarto, não dava para entrar. Ela tinha uma parteira, que era uma enfermeira obstetra, que acompanhou toda a gravidez, e aquela coisinha vinha, né? A cabecinha vinha. Vocês já viram o bebê nascer? Alguém viu? Tem gente que não viu assim. A cabecinha vem e vai. Vem e vai. E a gente falava para ela, respira. Eu dizia para ela, grite, berre, faça. Ela é muito tímida. É seu momento, está doendo. Lá embaixo estava todo mundo fazendo retiro, meditação. E todo mundo ouvindo, né? Nasceu, não nasceu. E aí na hora eu olhei para a boquinha dela e a boquinha dela ficou roxa. Ai, que medo, minha netinha. Tão bonitinha. Fazia assim a boquinha roxa. Eu falei, agora. Eu peguei um livro de sutras, que é o livro da sabedoria perfeita.
que nós chamamos de Makahanya Haramita, Daihanya Haramita, né? A grande sabedoria perfeita, a grande sabedoria que nos leva a atravessar o oceano do nascimento, velhice, doença e morte, que nos leva a viver a vida como se estivéssemos nesse barco seguro, nesse lugar seguro. Não precisa ser um barco, nesse corpo seguro, nessa capacidade de atravessar nascimento, velhice, doença e morte em tranquilidade, em felicidade, que não é alegria nem satisfação de desejos. É um outro estado. Que seja o que estiver a acontecer, está bom. E é um livro que a gente revolve o sutra, que chama, você abre o sutra assim, o ventinho do sutra. E a parteira gostou tanto que disse que ia me convidar para os próximos partos. Mas o bebê nasceu. O bebê nasceu. E o bebê tem me ensinado muito. Porque primeiro você pensa que é só o seu bebê que faz isso, né? Tem uma idade que os bebês ficam tudo com o dedinho assim, né? Ai, que ele está apontando, apontando. Aí você olha, todos os bebês naquela idade fazem a mesma coisa. Aí começa a falar. A gente se maravilha, falou, mamãe, papai, eu sou Bibi, que é Bisa, né? A Bibi, Bibi. A gente acha lindo, aí você vai outro menino da mesma idade, está igualzinho falando a mesma coisa. E nós nos achamos muito especiais. E quando alguém morre, não é bonito? Né? As pessoas falam, descansou. Descansou. Estava com uma aparência tão tranquila. Todos nós ficamos com a aparência tranquila na morte, vocês sabiam? Porque relaxa a musculatura, fica tudo tranquilo, não mexe mais nada. Mas a gente só está acostumado com um defunto de vez em quando, não é verdade? A gente esquece que todos os defuntos, assim como todos os bebês fazem assim, ficam com a mesma carinha, molinha. Você imaginou você defunto? Vocês imaginaram? Eu gosto.